Fala nação, tudo bem com vocês? Sou o Marco Aurélio do canal 60 Sem Compromisso, chegando nesse finalzinho de feriado, 21 de abril, para falar de Mengão. E claro, tudo que envolve o Flamengo, já que vem sendo notícia nos últimos dias. E a gente tem muita coisa para falar. A lesão do Lucas Paquetá, o que de fato ocorreu, qual a previsão de retorno, os recordes do Arrascaeta, e vamos falar também sobre a partida de amanhã, Flamengo e Vitória, no Maracanã, às 9h30. Agora, antes de mais nada, antes da gente ir direto ao ponto, eu peço a você, deixa o seu like, deixa aquela curtida para fortalecer o canal. O canal não custa nada. Compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo e ajude aí o nosso canal a crescer. Está só começando, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente ainda vai crescer muito mais e vamos falar, claro, cada vez mais de Mengão aqui. Paquetá, o que aconteceu e quando ele volta? Então, para começar falando sobre o assunto que vem dominando as notícias desde domingo. A lesão do Lucas Paquetá. Depois da vitória sobre o Bahia, o camisa 20 saiu mancando do Maracanã e a torcida ficou preocupada e eu confesso a vocês que eu também fiquei bem preocupado. Mas o próprio jogador já veio a público, já foi nas redes sociais e já comentou lá, graças a Deus não foi nada de joelho. E o diagnóstico é um edema no tendão da fíbula, nada estrutural, nenhuma lesão ligamentar. A notícia não é das melhores, mas está longe de ser aí um desastre. E a previsão de retorno do Lucas Paquetá é aproximadamente em 10 dias, ou seja, ele vai desfalcar o Flamengo nos próximos 2 jogos, aí contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no próximo domingo, e o retorno mais provável talvez aí para o dia 29, contra o Estudiantes pela Libertadores. Mas eu ainda acredito que deva se adiar um pouquinho esse retorno, deixando aí para a partida contra o Vasco, no dia 3 de maio. Ruim sim, claro, mas dentro do calendário tão pesado, dá para gente, com elenco recheado de craques que o Flamengo tem, dá para gente administrar isso. Falando do jogo de amanhã, é muito importante, claro, porque amanhã, quarta-feira, 22 de abril, o Flamengo estreia pela Copa do Brasil. O adversário Vitória, como eu já disse, vai ser no Maracanã essa partida às 9h30. O jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier. O Flamengo estreia direto nessa fase, por ser um clube de Série A, enfim, regulamento da Copa do Brasil. Esse é o primeiro passo, quem sabe, para um hexacampeonato nessa competição. O time chega embalado, são 5 vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo o 4-1 contra o Independente Medellín pela Libertadores, o 2-0 sobre o Bahia, que para mim foi uma excelente partida, uma bela exibição, e o Flamengo de fato vem voando. Essa é a boa fase na temporada. Sem Paquetá, Leonardo Jardim vai reconfigurar o meio-campo ali do Flamengo, Ele, além do Lucas, e não conta também com o Eric Pulgar, que está se recuperando de uma lesão, Carrascal, também suspenso pelo STJD, o Jorginho vem de lesão, vai ter a minutagem, claro, controlada. E a provável escalação deve ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha e Pedro. O Vitória vem de um empate horroroso contra o Corinthians. Que partidinha feia. 14 pontos pelo Brasileiro e, claro, o Jair Ventura, o seu time Vitória, vai apostar tudo nessa Copa do Brasil. Então a gente tem que ter, claro, respeito ao clube do Vitória, a boa equipe do Vitória, respeitando, mas claro, quem sabe um 2-0 aí. Deixe o seu comentário, deixe o seu palpite aí nos comentários da partida para amanhã. O Arrasca é um monstro histórico. O que esse cara representa para o Flamengo vai além de qualquer resultado. Contra o Bahia no domingo ele marcou e completou aí 120 participações em gols pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. 120 entre gols e assistências, somando ao longo de mais de 6 anos vestindo a camisa rubro-negra. Bem, e não para por aí não. Segundo o Portal Lance, Arrascaeta acabou de se tornar o estrangeiro com mais jogos pelo Flamengo de toda a história, superando até mesmo Modesto Bria, que atuou pelo clube nas décadas de 40 e 50. São mais de 369 partidas com a nossa camisa. Gente, a gente está falando só de números, mas é um cara que, de fato, ele honra a camisa do Flamengo. Inclusive, já disse que ele mesmo ainda não tem noção de todos esses números, de tudo que vem acontecendo no Flamengo.
mas que de fato impressionam, porque são 101 gols, 110 assistências, 18 títulos com o Flamengo, dentre eles 3 Libertadores, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil. De fato, o Arrascaeta ele não é só um grande jogador, ele é um ídolo e já fez história pelo clube. E quem ainda não parou para perceber isso, precisa de fato agora reconhecer o Uruguai, o que o Uruguai tem feito pela gente, tem que respeitar, galera. O momento do time no Campeonato Brasileiro, mas vamos fazer um recorte aí, um quadro geral do Flamengo na temporada até aqui, já que vem jogando muito bem, porque é de fato um cenário muito positivo. O time do Leonardo Jardim acumula aí 8 vitórias, 2 empates nos últimos jogos e o aproveitamento de 80%. O Flamengo está na segunda colocação, a gente já falou sobre isso, com 23 pontos em 11 rodadas, mas tem que lembrar sempre, é um jogo a menos. Então assim, o Palmeiras tem 29, é o líder, mas na prática a diferença são apenas 3 pontos e não 6. Então assim, o Flamengo pode encostar com uma vitória. E a nossa sequência de resultados fala por si, né? 2-0 contra o Cusco pela Libertadores, 4-1 contra o Medellín também pela Libertadores, o 2-0 contra o Bahia, que para mim foi uma das melhores apresentações do Flamengo. Então assim, são 5 vitórias seguidas. E nos próximos dias, além da Copa do Brasil, que a gente joga amanhã contra o Vitória, o time tem o Atlético Mineiro no Brasileirão no próximo domingo e o Estudiantes pela Libertadores na semana que vem. Então assim, é uma semana intensa e decisiva para esse momento e a gente tem que encarar vibrando. Bom, nação, um resumo que eu pude fazer para entregar para vocês aí é Paquetá lesionado, mas graças a Deus sem gravidade, retorno em 10 dias. Amanhã tem Flamengo contra o Vitória pela Copa do Brasil no Maracanã às 9h30. O Arrascaeta que vem fazendo história, né? Mengão no seu melhor momento da temporada, voando pelo Brasileiro, pela Libertadores, e amanhã a gente inicia a nossa caminhada na Copa do Brasil. Então aí, tem muito mais pela frente. Agora, eu peço a você, mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Faça o nosso canal crescer, ajude o nosso canal a crescer, eu conto com a sua ajuda. Até a próxima, um forte abraço e vamos para cima deles, Mengão!